E aí, rapaziada, mais um dia de sol aqui na Austrália, cá estamos nós de novo no canal The Booster Ações para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre 3 ações que, na minha humilde opinião, representam grandiosas oportunidades na Bolsa de Valores, né? Oportunidades claras aí para você que é um investidor de longo prazo, né? Obviamente, eu já falei aqui nesse canal em outros vídeos que a gente está num momento diferente hoje na Bolsa de Valores, né? Um momento de muito mais incerteza. É um momento em que as ações não estão mais subindo desenfreadamente como elas estavam há alguns meses atrás, né? A gente está num cenário aí de muito mais incerteza com relação ao futuro, com relação à vacinação, se vai sair ou não, quais vão ser os efeitos dessa crise aí, né, que a pandemia trouxe, inflação, enfim. E quando a gente tem esse tipo de cenário assim de incerteza com o mercado de ações, né, naquela de não sabe se sobe, não sabe se desce, ali andando mais de lado, com o freio de mão puxado, digamos assim, na minha opinião, a solução para isso é a gente entender o mercado a fundo para poder investir, né, em ações individuais, aquelas ações ali que sempre existem no mercado de ações, sempre tem algumas ações ali que representam uma oportunidade maior, por mais que o mercado como um todo esteja ali com o freio de mão puxado. Então é isso que a gente vai falar hoje, vamos falar aqui de 3 ações que representam ótimas oportunidades para o futuro. Fica aqui comigo até o fim do vídeo, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, dá o like no vídeo, e é isso, vamos lá. Bom, então vamos lá. A primeira ação que eu vou citar aqui é uma ação que provavelmente a galera vai ouvir e vai falar, pô, mas meio clichê isso aí, né? Acho que eu já ouvi isso aí antes, né? Todo mundo fala isso, né? Essa ação aí, enfim, achei que você fosse me dar a próxima Magalu. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre citar aqui, né? Tem sempre que falar de novo, porque muitos investidores não entendem isso muito bem, principalmente os novatos que estão entrando agora na bolsa. Essa é uma distinção que, se você entende corretamente, isso muda totalmente a sua visão na bolsa de valores e isso automaticamente já te torna um investidor muito melhor, que é a distinção ali entre, enfim, você entender que a bolsa de valores não é algo que foi feito para você ganhar dinheiro rápido. Esse não é o caso, e muita gente olha para a bolsa dessa forma. Isso vai fazer com que você procure a próxima Magalu, né, que é aquela coisa que vai multiplicar teu patrimônio por 20, porque você não tem muito dinheiro, né? Você vai colocar ali 5, 10 mil dólares, aí você vai multiplicar seu patrimônio por 20 e isso vai, né, fazer você mudar de vida, talvez. Só que isso é uma visão um tanto quanto utópica da bolsa. Não é todo dia que a gente acha uma ação que vai multiplicar por 20. E se é isso que você procura, isso te coloca num mindset de investimento errado, que é aquela coisa que vai te fazer procurar por ações especulativas e que tem muito risco. Se a gente entende que o mercado de ações não foi feito para ganhar dinheiro rápido, o mercado de ações, ele na verdade é uma ferramenta para a gente proteger e multiplicar patrimônio. Né? Quando você consegue entender isso, quando você entende essa distinção, você entende que, primeiramente, você depende de um patrimônio. A bolsa não foi feita para você criar patrimônio, né? Você cria o patrimônio fora da bolsa e aí você vem para a bolsa para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Essa é a função da bolsa, né? Essa é a maneira correta de você olhar para a bolsa de valores. Porque a partir do momento que você tem patrimônio, né, que você está olhando para a bolsa como uma ferramenta de multiplicar o patrimônio que você já tem, isso automaticamente significa que você não vai mais, você não precisa mais procurar pela próxima Magalu, né? Procurar por aquela ação ali que é especulativa e que vai, enfim, multiplicar 20 vezes. Porque o mercado de ações é uma questão de risco-recompensa, né? Você precisa achar uma ação, achar um investimento que tenha potencial de ganho, né? Que seja relevante, obviamente, mas que ao mesmo tempo o risco seja baixo, né? Você precisa achar um equilíbrio entre risco e recompensa. Esse é o segredo do mercado de ações. E você só consegue achar esse balanço se você não está tentando ganhar dinheiro rápido no mercado de ações. Se você já tem patrimônio e você consegue um ganho de 50% em cima dele, isso faz diferença na sua vida, é isso que você quer. E isso aí você consegue fazer correndo um risco muito menor, né? Porque você, enfim, tá investindo em ações muito menos especulativas. Então, dito tudo isso, né, uma vez que a gente entende tudo isso, eu acho que essas ações aqui que eu vou citar vão fazer muito mais sentido e talvez, né, principalmente essa primeira já não vai soar tão clichê assim, porque essas ações que eu tô citando aqui nada mais são do que ações que têm muito potencial de ganho, mas ao mesmo tempo tem um risco muito diminuído, né? A gente está tentando aqui ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que a gente não perde dinheiro, né? Essa é a ideia. Então, dito tudo isso,
Vamos lá para a primeira ação. Bom, então vamos lá. A primeira empresa aí dessas três dessa lista aqui de hoje, que representam ótimas oportunidades, é a Itaúsa. A Itaúsa que é uma velha conhecida de todo mundo, né? Já fiz outros vídeos aqui falando de Itaúsa nesse canal antes. Inclusive, bem no comecinho do canal, quando a Itaúsa estava abaixo de R$9, eu fiz um vídeo, vou até deixar o link aqui, dizendo que a Itaúsa representava dinheiro fácil no mercado de ações. E por que eu fiz esse vídeo? Porque na época, naqueles preços abaixo de R$9, o risco que a Itaúsa representava era muito baixo e o potencial de crescimento da Itaúsa era muito evidente, né? O potencial de upside das ações da Itaúsa era muito evidente. Enfim, hoje, qual é a situação da Itaúsa? A Itaúsa saiu ali de abaixo de R$9, foi até R$12, caiu já alguns meses ali para casa dos R$10 e por ali ficou, né? Não se mexeu mais, as ações simplesmente pararam, estão ali a 10 e pouco, 10,20 há mais de um mês, simplesmente andando de lado. E qual é o cenário, né? Eu já falei várias vezes aqui que qualquer coisa abaixo de R$10 em Itaúsa representa um ótimo negócio para o longo prazo. As ações estão ali na casa de R$10, 10 e pouquinho. E qual é a situação atual da Itaúsa? Todo mundo sabe que a Itaúsa tem como seu maior investimento ali o Banco Itaú, né? O Banco Itaú representa grande parte da Itaúsa. E qual é o atual cenário? Os bancos no Brasil estão se recuperando da pandemia. O Banco Itaú é um dos maiores bancos que a gente tem, é um banco privado, né? É um dos bancões mais eficientes. E o que está acontecendo agora, nesse momento no mercado, é que a gente está começando a ver uma alta na taxa de juros. Os bancões já vêm se recuperando e quando a taxa de juros, né, a taxa Selic sobe, os bancos tendem a lucrar mais, né? Porque a taxa de juros representa os juros que as pessoas têm que pagar em cima de empréstimos, o que significa que as pessoas vão ter que pagar mais em juros para os bancos, né? Então a gente já vem aí saindo da pandemia, a gente já vem com um processo de vacinação que deve, né, melhorar as coisas, deve fazer a economia continuar se mexendo para frente, ele continuar rodando, e a gente ainda está vendo um cenário de taxa de juros subindo. O que é um cenário que, inclusive, deve continuar. Eu acho que não tem como as taxas de juros não subirem, não continuarem subindo. Isso vai continuar acontecendo esse ano e no próximo, né? A gente deve chegar aí pelo menos a 5% de taxa de juros, no mínimo, e isso é muito positivo para os bancos, né? Obviamente, se o Itaú começa a ganhar mais dinheiro, isso representa muito para a Itaúsa, porque o Itaú faz parte da Itaúsa de uma forma muito representativa, né? O Itaú representa quase que a totalidade ali de ações da Itaúsa, representa mais de 70%, enfim. Isso é um fator que deve fazer... As ações da Itaúsa estão paradas ali há muito tempo, né? Mas existem muitos fatores aí que devem continuar movimentando as ações para frente. Quando a Itaúsa começar a se mexer, ela deve subir legal. E esse é o primeiro motivo aí que eu acho que faz com que as ações da Itaúsa representem um bom investimento aí para o futuro. Segundo motivo, né? A Itaúsa tem muito dinheiro em caixa. A Itaúsa recebe proventos do Itaú, né? Sempre o Itaú paga muitos dividendos e a Itaúsa tem uma posição muito grande no Itaú. Então o Itaú meio que está sempre jorrando dinheiro ali dentro dos caixas da Itaúsa. Não só o Itaú, como outras empresas também. E a Itaúsa também fez vários investimentos muito interessantes, né, nos últimos anos. Eles fizeram vários investimentos que multiplicaram muito, né? Eles têm muito dinheiro em caixa. Inclusive, o Itaú acabou de dizer que vai vender a XP, né? Que está vendendo a XP. Boa parte desse dinheiro ali deve ir para os caixas da Itaúsa. A Itaúsa tem muito dinheiro em caixa, né? O que traz uma segurança muito interessante para a empresa, né? Isso é o conforto que o investidor tem de que aquilo ali não vai dar ruim, que a empresa não vai quebrar, e isso ainda deixa a empresa numa situação confortável para ver o que ela pode fazer para crescer, né? Que é exatamente o que a Itaúsa está fazendo agora. A Itaúsa sempre foi uma empresa que foi aquilo ali, né, que investia em Itaú. Muita gente, inclusive, confundia os dois. Muita gente, vou investir em Itaú ou em Itaúsa, o que é melhor? Como se fosse a mesma coisa, né, porque a participação em Itaú da Itaúsa era muito grande. Então era praticamente a mesma coisa. Só que agora os dirigentes da Itaúsa estão começando a mudar de estratégia. Eles estão querendo diminuir essa dependência do Itaú e estão começando a fazer outros investimentos, né? Até porque eles têm muito dinheiro em caixa. E o que isso representa? Isso representa que a Itaúsa deixa de ser uma empresa estagnada
deixa de ser uma empresa majoritariamente pagadora de dividendos e passa a ser uma empresa de crescimento, uma empresa que tem perspectiva de crescimento, né? E isso muda totalmente a visão da empresa. Isso faz com que a gente enxergue um potencial de crescimento que a gente não enxergava antes na empresa, e isso deve levar as valuations ali da empresa, né? Isso deve levar a empresa a se valorizar no futuro, e isso, na minha cabeça, é um dos motivos aí que faz com que a Itaúsa represente um ótimo negócio para o futuro. Isso é inclusive uma coisa que as pessoas nem estão pensando ainda. A Itaúsa ainda é muito dependente do Itaú. Essa independência não é conquistada da noite para o dia, isso demora, né? Mas, enfim, é um processo que já está em andamento, e isso mais para frente com certeza vai transformar a Itaúsa numa empresa muito maior e muito mais, né, diversificada. Enfim, a Itaúsa tem uma válvula de escape de crescimento aí muito interessante hoje que ela não tinha antes. Eu acho que isso aí não foi exatamente precificado ainda, né? E eu acho que isso é outro motivo aí que pode representar um upside muito interessante para as ações de Itaúsa, principalmente nesse momento em que as ações estão num preço extremamente interessante e ainda andando de lado aí por muito tempo. Terceiro motivo aí para a gente entender que as ações da Itaúsa representam uma ótima oportunidade de investimento aí para o médio e longo prazo. As provisões dos bancos estão diminuindo, né? Como eu falei aqui, o Itaú representa muito da Itaúsa. A Itaúsa tem uma participação muito relevante em Itaú, e os bancos precisam sempre deixar algum dinheiro guardado ali para caso os devedores não paguem, eles poderem arcar com esse prejuízo, né? Isso é lei, os bancos precisam fazer isso, e normalmente essas provisões são um valor ali X. Só que ano passado a gente teve uma pandemia que, né, causou, enfim, vários efeitos negativos na economia, muita gente perdeu emprego, enfim, aquele desespero todo. O que acontece? Algumas pessoas passam a ter mais dificuldade em arcar com as suas dívidas. Muitas pessoas a mais passam a não pagar os bancos, porque a economia está, enfim, mais difícil como um todo. O que isso gera? Os bancos são obrigados a guardar mais dinheiro, né, a deixar mais dinheiro ali parado de lado para provisões. Só que a gente está começando a sair da pandemia, né? A gente está começando a sair desse ciclo econômico muito difícil e, consequentemente, os bancos vão poder diminuir o dinheiro que eles precisam deixar de lado, né? Esse dinheiro aí vai pro caixa dos bancos, vai deixar os bancos ali numa situação mais confortável, um lucro maior, né? E, consequentemente, vão pagar mais dividendos. Enfim, a Itaúsa vai receber mais dividendos. Isso é uma situação que deve também deixar não só o Itaú, mas a Itaúsa numa situação mais confortável, né? Essas provisões aí caindo, a economia como um todo melhorando. Isso é outra coisa que deve aumentar o caixa da Itaúsa e deve, né, deixar as coisas mais redondinhas, assim, digamos assim, para a Itaúsa. Isso é muito importante também. E o último motivo que, na minha opinião, faz com que as coisas melhorem, né, faz com que o cenário melhore para a Itaúsa, é o fato de que a carteira de crédito dos bancos também está subindo. A carteira de créditos do Itaú está subindo. A gente está saindo de um período da economia em que a taxa de juros estava muito baixa, né, o que faz com que as pessoas tenham um incentivo de pedir dinheiro emprestado para os bancos. As taxas de juros já estão subindo, né, já começaram a subir, mas ainda estão muito baixas, e também isso não é o tipo de coisa que acontece da noite para o dia, né, demora. Então a gente ainda tem os efeitos positivos ali desse período de juros muito baixos que a gente teve, o que fez com que muita gente, né, pedisse empréstimos, e agora a gente está começando a ver as taxas de juros subindo, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver a pandemia perdendo força, né, a economia começando a girar de novo, né, a rodar de novo. A gente está vendo as coisas voltando a funcionar, né, os lockdowns perdendo força, o que faz com que as pessoas, né, tenham um incentivo. Apesar da taxa de juros estar começando a subir, as pessoas acabam tendo um incentivo diferente a pegar dinheiro emprestado, que é o incentivo de que agora a economia está rodando, né, que agora a gente pode fazer negócios de novo. Então, por mais que a gente esteja no começo do processo das taxas de juros subindo, a gente também está no começo do processo da economia voltando ao normal. Então a gente está começando aí a ver as carteiras de crédito dos bancos subindo, com o Itaú não é diferente, e isso aí obviamente vai representar no médio a longo prazo um resultado melhor para os bancos, o que obviamente, consequentemente, afeta positivamente a Itaúsa. E é isso aí, acho que essas são as coisas aí que, né, assim, resumidamente, hoje me fazem ver a Itaúsa como uma ação que tem um risco muito baixo, né? A gente está falando de uma ação que
está se diversificando, que tem ali alta exposição ao maior banco do Brasil privado, né? Aquele banco que jorra dinheiro, que é extremamente lucrativo, enfim, é uma ação com risco muito diminuído, que está em preços muito interessantes, muito acessíveis, e tem aí ótimas válvulas de escape de crescimento que não necessariamente já estão sendo precificadas aí pelo mercado. E muita gente vai falar, ah, mas a Itaúsa, pô, tá aí a R$ 10 desde o ano passado, assim, já tem muito tempo que as ações estão dando de lado, a Itaúsa não se mexe. Sim, mas a gente sabe como é que é o mercado de ações, né? Daqui a pouco as ações começam a se mexer e a gente sabe que quando as ações começarem a se mexer, esse movimento pode ser bem rápido. Então, fica a dica. A segunda empresa aqui dessa lista de empresas que, na minha humilde opinião, representam ótimas oportunidades de investimento para o longo prazo é a Sanepar. A Sanepar, que é uma empresa que eu já falei outras vezes aqui no canal, eu gosto de Sanepar, gosto muito da empresa. Muita gente não gosta porque é uma estatal, muita gente nem investe só por causa disso. Eu já falei isso aqui outras vezes no canal também, eu não acho que seja para tanto, né? Eu não sou tão radical assim, eu sei, obviamente, que estatais têm seus contras, mas a gente tem que olhar as coisas sempre de uma maneira racional, né? As estatais, mal ou bem, não quebram, né? São empresas que têm o apoio do governo, independentemente, são empresas que muitas vezes estão ali em setores perenes, né, como é o caso da Sanepar, setores que não vão deixar de ter receita porque são perenes. Muitas vezes são monopólios, né, como é também o caso da Sanepar. E, enfim, muitas vezes essas empresas aí, justamente por serem estatais, acabam sendo muito voláteis, né, acabam ali sendo afetadas por, enfim, questões políticas mais do que empresas normais. E isso acaba gerando grandes oportunidades de compra, né? Porque se a gente tem um modelo de negócios que não quebra, um modelo de negócios que é perene, um modelo de negócios que é um monopólio, e, enfim, acontece alguma coisa ali política de curto prazo que faz as ações caírem, isso, enfim, eu sou um cara muito lógico, né? Muito racional. Isso, na minha opinião, se torna automaticamente uma ótima oportunidade de compra, para o longo prazo, obviamente. Muita gente não vê dessa forma. Eu vejo. E é por isso que eu enxergo a Sanepar como uma ótima oportunidade de compra para o longo prazo. O que aconteceu com a Sanepar? A gente teve alguns problemas ano passado, né? Basicamente dois. Pandemia e a crise hídrica no estado do Paraná. Falar primeiro da crise hídrica. Parou de chover no estado do Paraná por muito tempo. A gente teve um problema ali com os reservatórios da empresa, porque a Sanepar faz exatamente isso, né? Tratamento de água e esgoto, ela provê ali água para todo o estado do Paraná. E como não chovia, a Sanepar não tinha água, o que fez, enfim, né, racionamento, enfim, a empresa não podia vender o próprio produto, tinha que racionalizar, isso traz vários problemas. Isso tudo ocorreu e isso veio junto com a pandemia, enfim, foi tudo uma porrada só, veio tudo de uma vez só. Esse problema, o que fez, obviamente, as ações caírem muito, mas esse problema das crises hídricas já foi praticamente resolvido, né? Já voltou a chover no estado do Paraná e as reservas ali da empresa já encheram bastante, praticamente para os níveis ali que estavam antes, né? O problema já foi virtualmente resolvido. A gente teve também o problema dos ajustes, né? Que é ali basicamente uma interferência estatal, que é péssimo para a empresa, né? Eu não nego isso. Mas a gente precisa entender o contexto disso aí. Isso veio num período de pandemia, né? Um período ali em que não é politicamente interessante a gente colocar ajustes numa empresa estatal, numa empresa que produz, que provê um serviço essencial para a população. Então você como político, desculpa, mas enfim, esse é o sistema que a gente vive, assim, a gente vive numa democracia. Você como político não vai botar o reajuste para a empresa, por mais que seja o certo, né? Por mais que esse reajuste seja necessário e já esteja sendo esperado, enfim, por mais que seja o correto a se fazer, você não vai fazer porque isso é impopular e você não vai se reeleger, basicamente se você aumentar a conta de água. Só que política é assim, tudo que vai, volta, né? O que eles estão fazendo agora vai ser diferente do que eles vão fazer daqui a pouco, né? As coisas mudam e política é assim, uma hora você dá, outra hora você toma. É aquela coisa, os políticos agora estão segurando os reajustes, mas quando for conveniente, esses reajustes vão voltar. E a gente já começou a ver isso, a gente já viu 2 reajustes aí na Sanepar, né? Que foi aquele que, enfim, era para ser 9% e tinha sido 5%, e isso aí já foi normalizado, né? As ações ainda não se mexeram, até porque esse tipo de intervenção estatal causa muita desconfiança, né? Não é uma coisa
que a gente vai voltar, enfim, a empresa vai voltar aos níveis que ela estava antes da noite para o dia, mas enfim, a gente já começou a comprovar essa tese de que isso tudo é uma questão política, né, de que as coisas vão e voltam. Os reajustes já começaram a aparecer, eles devem continuar vindo, né? A gente vai ter outros reajustes. Isso é uma coisa completamente normal, a gente já viu isso acontecer outras vezes. Em outros períodos históricos, a gente já viu a Sanepar tendo reajustes negados por questões convenientemente políticas, né? E aí o que a gente vê depois são esses reajustes aos poucos sendo reconcedidos à empresa ali, né? De maneira gradual, mas sempre são reconcedidos, até porque é uma questão lógica, né? A Sanepar é uma empresa estatal, né? O acionista majoritário ali é o Estado. Então, me diga você qual é o interesse que o Estado tem em não reconceder esses reajustes a uma empresa estatal, né? Se eles estão fazendo uma coisa agora que vai fazer eles perderem dinheiro porque é conveniente politicamente, pode ter certeza que no futuro, quando for conveniente aumentar essas taxas, né? Conceder esses reajustes, eles vão fazer e eles vão fazer com muita felicidade, até porque isso representa dinheiro para a empresa que é estatal. É uma questão lógica, só que, enfim, para você entender isso tudo e conseguir lucrar, né, com isso, você precisa entender que você precisa ser paciente e que as coisas demoram, né, que você precisa estar aqui para o longo prazo. Isso é uma coisa que demora. Se você é um investidor de longo prazo e você entende tudo isso, sim, estamos falando de uma ótima oportunidade. E eu, como sou um investidor de longo prazo, enxergo as coisas dessa forma, né? Já falei aqui bem da Sanepar em outros momentos, sei sim dos problemas de estatais, mas, enfim, a Sanepar nesse nível, a Sanepar hoje está custando ali 4,30 e pouco, a Sanepar chegou a custar menos de R$ 4. Isso são preços inimaginavelmente baratos para uma empresa que é um monopólio, que está num setor perene, que tem lucros constantes, né? Crescentes, há mais de 10 anos. A gente está falando de uma empresa, apesar de estatal, muito bem gerida, muito eficiente, né? Então, Sanepar nesses preços, por causa de questões, enfim, políticas e passageiras, é aquela coisa, no fim, a lógica costuma vencer, né? E business é lógica, investimento é lógica. A gente tem que excluir emoções, excluir preconceitos, né? Ah, estatal, não invisto em estatal. Ou então, não sei, o Estado é horrível, o Estado vai ter vai colocar um cara lá que não vai gerir isso direito. Pode acontecer, mas olha os fatos. A gente está falando de uma empresa perene, monopólio, com histórico de eficiência melhor do que muita empresa privada. É só você olha os lucros nos últimos 10 anos. É isso que eu tô falando. Mercado de ações é lógica. É o cara que consegue excluir a emoção e olhar para as coisas com lógica, né, com a razão, sem ser afetado por emoção e, obviamente, o cara que, né, tá fazendo isso com uma visão de longo prazo, esse é o cara que vai ganhar dinheiro. Então, a lógica costuma ganhar. Eu acho que esse caso da Sanepar é mais um caso desses em que, no fim das contas, a lógica vai ganhar. Enfim, eu acho que as ações da Sanepar estão aí já caindo há algum tempo, andando de lado há algum tempo, mas quando elas começarem a subir, assim como a Itaúsa, né, essa subida aí vai ser bastante rápida, até porque a gente está falando de uma empresa muito segura. Então, quando essa nuvem negra sair de cima da Sanepar, a gente pode ter certeza que as ações vão subir bem rápido e a galera vai olhar e vai falar, porra, como assim, né? Essa porra só caía há anos, agora tá subindo. Pois é assim que as coisas funcionam. O que nos traz aqui finalmente para a terceira e última empresa dessa bolsa, que é o Banco do Brasil. E aí você me escuta falando Banco do Brasil, você pergunta, pô, tem certeza? Sim, outro estatal? Sim, outro estatal. Na minha opinião, isso aqui é mais um daqueles casos em que, no fim das contas, a lógica vence. Muita gente não gosta do Banco do Brasil, muita gente fala, estatal, não vou investir. Só que se a gente olhar para os fatos, a gente está falando de uma empresa que, dentre a categoria de bancos ali, né, dentre os 4 bancos, a gente está falando da empresa mais descontada nesse momento. E a gente está falando de uma empresa extremamente lucrativa, né, extremamente antiga, com mais de 200 anos de história, né, uma empresa que, tem experiência, né, os caras sabem o que eles estão fazendo. A gente está falando de uma empresa extremamente resiliente, a gente está falando de uma empresa que está muito descontada, né? A gente tem que levar isso em consideração, por mais que,
não é tão eficiente quanto o Itaú. Tudo bem, só que está muito descontado, está muito mais descontado por causa de fatores externos, política, enfim, o Bolsonaro andou dando umas declarações infelizes aí, coisas passageiras, coisas que vão passar. Então a gente está falando de uma empresa que é um banco, né? Então tudo aquilo que eu falei do Itaú, quando eu falava de Itaúsa, serve para cá também. Carteira de crédito subindo, e no caso do Itaú, é uma carteira de crédito mais segura, né? A gente está falando de uma carteira de créditos ali com agronegócios, com a área de agronegócios muito forte, que é uma área mais segura. A gente está falando de uma empresa que paga muitos dividendos e que, inclusive, está com um dividend yield baixo, né? Porque os lucros do banco foram muito prejudicados, então esse dividend yield foi puxado para baixo. Quando isso tudo se normalizar, o dividend yield vai subir, né? Então, se você consegue comprar essas ações agora, você provavelmente vai ter um dividend yield muito maior daqui a um ano, porque essas ações vão subir, não tem como. Os bancos, mais cedo ou mais tarde, vão ser puxados para cima. Não tem como isso não acontecer com a economia esquentando, né? Aquela coisa de taxa Selic subindo também, isso também beneficia o Banco do Brasil. O PL ali do Banco do Brasil está na casa de 6, o que é uma coisa... É um PL baixo, um PL abaixo das médias históricas do banco. E aí um risco, né, um fator negativo que as pessoas muitas vezes citam e que, mal ou bem, é verdade, que é o fato de que, por ser uma estatal, o Banco do Brasil é mais lento, né? Ele tem aquele peso nas costas de uma estatal que ele tem que carregar. Então isso torna ele mais lento no quesito de, enfim, tomar algumas decisões. Nessa questão de digitalização, as coisas acabam sendo, sim, mais lentas, né? O Itaú já está bem à frente e as fintechs, obviamente, muito mais. Só que, aquela coisa, tudo tem dois lados. Se a gente olhar para isso de uma outra forma, a gente vai ver que sim, o Banco do Brasil, apesar de ser mais lento, ele já está se movendo, né? Não é como se ele estivesse simplesmente ignorando as novas tendências e foda-se a digitalização, vamos ficar aqui com as nossas agências físicas e é isso aí. Não, não é isso, eles não são burros, né? O Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história, a gente está falando de uma empresa muito resiliente e muito eficiente, muito lucrativa, né? Então, o cara que é muito lucrativo, ele tem vantagem. Mas as fintechs vão engolir. Não vão. As fintechs estão surgindo agora, eles não têm dinheiro, eles não têm capital, eles não conseguem fazer o que eles querem com tanta maestria quanto grandes empresas conseguem. Os grandes bancos podem demorar mais a se igualar, mas eles vão se igualar, eles não vão morrer porque eles têm muito market share, eles têm muito dinheiro, né? O Banco do Brasil já está se digitalizando. Na minha opinião, resumindo aqui a obra, eu acho que a gente está falando de uma empresa que, apesar de estatal, é muito lucrativa, é muito resiliente, tem volatilidade política, inclusive a gente está num momento de bastante volatilidade política negativa, o que faz com que o preço das ações esteja muito baixo, e não diferente da Sanepar, isso para mim, né, para o longo prazo, representa uma ótima oportunidade de compra, inclusive aí com relação aos dividendos, né, exatamente igual ao caso da Sanepar. Se você compra agora com dividend yield prejudicado, né, porque os lucros caíram muito, além de ver uma valorização das ações, também vai ganhar muito mais em dividendos do que os indicadores sugerem nesse momento. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra. Não comprem ações porque eu estou comprando ações. Eu nem tenho todas essas ações, eu não tenho o Banco do Brasil. Enfim, cada investidor é um investidor. O que funciona para mim pode não funcionar para você, né? O que faz sentido para mim talvez não faça para você. Não compre ações porque eu estou comprando ações. Faça a sua própria pesquisa. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.